Ah, você que está agora assistindo a reprise dessa live vai gostar muito, porque ela se trata de produção de texto. Produção de texto é uma das grandes responsabilidades do ensino básico, previsto na BNCC e que traz agora as ferramentas tecnológicas para que a criança também aprenda a manusear e expressar suas ideias. Vamos lá, assim como a Nilcineia, a Nayara, Marcela. Oi, Olá, Maria, boa noite. boa noite, tudo bem, Ivana? Tudo bem? Bom, Muito bem. Até me maquiei, porque a gente não está perdendo oportunidades, né, Maria? mas é lógico, Ivana, tá certíssima, tá certíssima. É assim, a gente, cá entre nós, a gente se produz muito bem da cintura para cima, não é verdade? Porque é uma das Não, raras oportunidades. que eu não precise me levantar. Exatamente. Já Ai, coloquei tudo aqui ao alcance das mãos para não precisar levantar. são as facilidades da tecnologia, né? Graças a Sim, Deus, nem são perdas, né? Evidentemente, nada substitui as vidas que foram e infelizmente ainda estão sendo levadas. Mas tudo isso traz para a gente, sim, muita aprendizagem. Todo isso. E amplia as possibilidades, né, Maria? Como professor, eu venho até discutindo bastante com as crianças, né? Claro, tentando enxergar, né, coisas positivas dentro disso, sem negar que, né, as dificuldades e os desafios existem, mas quantas possibilidades de interação de um modo diferente, né, de, de aprendizagens dentro dos recursos que a gente tem. Eu falo que quando tudo isso passar e a gente juntar o real com isso, então acho que a riqueza vai ser muito grande. exatamente, também acho, viu, Ivana? E vamos ser positivos, né? Senão não dá. Oh, tem muita gente entrando, a Eliane, tá, a Jé, a Aline, a Alice, nossa, tem bastante gente. Bom, pessoal, eu gostaria de apresentar a professora Ivana Rocha, Ivana Aparecida de Araújo Rocha, a gente sempre vai esquecer o nome inteiro, né? A Ivana é mestranda em educação pela Unesp no campus de Marília. Também é pedagoga e ela trabalhou numa cidade que é São José do Rio Preto com a metodologia do Pacheco, a Escola da Ponte. Né? Trabalhou com um projeto na gestão, na coordenação e conheceu o Pacheco pessoalmente, né, Ivana? Nossos assessores eram o José Pacheco e a Fátima Pacheco, né? Então, sim, né? Tive a oportunidade, a ótima oportunidade. Não tive a oportunidade de conhecer a Escola da Ponte, mas a escola no qual eu estive por 10 anos foi uma escola cuja metodologia era igual, né? Igual com adaptações, porque a gente sempre tem que adaptar a nossa realidade, a nossa comunidade, né, mas a metodologia de projetos. E os nossos assessores pedagógicos eram eles. Olha só que privilégio, né? Pois é. E a Ivana agora tem mediado mesas, ela tem ministrado cursos relacionados à pedagogia renovada e à escola democrática. Ela trabalha atualmente no Colégio Americana com uma turma de quinto ano, duas turmas de quinto ano, né, Ivana? Isso. Português, história, alguns projetos especiais. E também é membro do LPG, professora, que colabora lá com o LPG da Faculdade de Educação da Unicamp.
E nós hoje estamos aqui para falar, né, um pouquinho de produção de texto. Produção de texto costuma ser algo assim sempre perseguido pelo professor ao longo de toda a escolaridade. E não raro a gente está dando aula na faculdade, né, e ainda encontra tanto os alunos que reclamam da produção de texto, que vem para você e fala, professora, eu não sei escrever, professora. Eu tive muitos alunos que tinham essa consciência, né? Sim. Sabia mesmo? E isso daí não é nenhum pecado. No entanto, a gente tem que correr atrás do prejuízo. Uhum. Só que correr atrás do prejuízo depois de uma certa idade é mais difícil, né? Por isso que nós temos um período de escolaridade excelente para isso ser desenvolvido. E a Ivana, ela vai estar apresentando para vocês esses desafios que significam e como ressignificar, né, o sentido da produção do texto. Né? Como é que a gente faz com que a criança, o aluno, se encante em colocar no papel uma ideia? Aliás, na nossa discussão, foi isso que a Ivana falou. Ivana, olha que coisa mais, que título mais bonito, né? Quando que o aluno vai perceber, né, essa beleza de pôr no papel a sua ideia? Muito além da questão de uma alfabetização, né? Uhum, E aí, Ivana? Também, assim, seguindo as mesmas características, eu penso, Maria, do processo de alfabetização, no qual a gente tem que orientar a construção espontânea, né? Mas, primeiramente, queria dizer aí um boa noite para todo mundo. Vi que a minha orientadora está aí, a professora Eliane. Obrigada pela presença de todos vocês, por estarem aqui pelo tema, pela Maria, por mim, que eu estou vendo parentes meus aí também. Bom, Maria, queria dizer que é uma alegria, né? Minha vida profissional, ela teve um rol de oportunidades, né? Você bem disse aí, né? Faz já 5 anos que eu não estou nessa escola de São José do Rio Preto, mas as oportunidades depois não pararam, né? Se ampliaram. E uma grande oportunidade, minha irmã pedindo um oi. Uma grande oportunidade é o trabalho no qual eu desenvolvo agora, num colégio, né, sobre princípios construtivistas, e a oportunidade de estudo, de pesquisa, de assessoria, Maria, da qual você faz parte, né? Então, a riqueza disso, que é para, né, para o meu crescimento de conhecimento, para o meu conhecimento profissional e tudo mais. E é, assim, uma alegria, né? Vou dizer, já disse, mas vou dizer aqui, você é uma referência para mim, né? Nos estudos, né? E até mesmo enquanto pessoas, eu sempre sentia ali, falando, gente, quando a gente estava junto, eu sentia algo me cativa, e quanto mais eu estou estudando agora a teoria de Piaget, né? Mas eu vejo também o quanto a gente consegue dialogar bem sobre tudo isso. Então, é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui. Né? E falar sobre produção de texto, né? É algo, né? Eu falo instigador, né? Eu, como a Maria bem disse, agora eu dou aula para 5º ano. Há 5 anos eu venho dando aula, então, para o 5º ano, né? Então, uma faixa etária, né? É um período escolar muito cobrado, Maria, sabe? Né? Muito visado, né? É um fechamento de um ciclo, né? Logo em seguida vem outro que é bem diferente para eles. Então, né, a gente tenta ficar com um olhar muito atento para toda a preparação necessária para poder desenvolver bastante, como você bem disse, né? Às vezes chega na universidade, eles trazem algumas dificuldades que são características lá de um período de desenvolvimento muito anterior, né? E eu venho assim encantada com o 5º ano, né? Acho que toda faixa etária tem seus encantamentos.
Mas, assim, as possibilidades de perceber, de desenvolver, de fazendo relações lógicas sobre as coisas, vem a cada vez me encantando mais, né? E aí estou me aventurando, então, né, a fazer uma pesquisa com um olhar detalhado sobre a produção de texto, justamente porque é algo instigante para mim, enquanto professora, né? E eu percebo que às vezes se torna uma pequena pedra no sapato para alguns alunos e para professores em consequência, porque aquilo, né? Ah, eu preparei aquela mega proposta linda e apresentei lá para a turma e eles, que pena, produção de texto, né? Então, acho que às vezes isso, né, o professor fica, né, o que, pelo menos é o que passa comigo também, né? Toda vez quando eu me apresento a uma turma nova, né? Sempre tem aqueles que falam assim, Maria, a produção de texto, né? No início, logo depois eu tento envolvê-los de alguma forma, né? Uns até falam assim, acho que muito imbuídos do senso comum, eu sou bom em matemática, né? Mas em Ai, português eu não sou. Não, professora, me dá lá um monte de operações matemáticas para resolver, mas não me peça para resolver um texto, porque eles até falam, Maria, o meu pensamento é lógico. Aí eu fico comigo nossa, pensando, mal eles sabem que o mesmo pensamento lógico para resolver um problema matemático, para interpretar, para tirar os dados, né, para ver o que pode ser feito, né, até mesmo a operação, o mesmo pensamento lógico para fazer isso é o pensamento lógico que ele precisa para poder desenvolver as ideias dele através da escrita, né? tá. As operações o raciocínio lógico, as operações de pensamento, elas aparecem muito na produção de texto. Eu não sei se aqui, Maria, com o seu público, você já falou um pouquinho das operações de pensamento de Hartz, o pessoal Não, sabe não mais sobre. cheguei, não cheguei a explicar para eles, não, a esse respeito. Mas eu queria voltar um pouquinho só quando você fala que eu sou bom em lógica e depois, né, acrescenta que para interpretar um problema, saber o que significa, eu tenho que interpretar ideias. E que, assim como a matemática tem uma lógica, a construção de ideias e de texto tem uma outra lógica, Sim, de construções diferentes, no entanto, com a exigência de abstrações tão intensas quanto um problema exige. sim, Só que aí o problema é um problema de colocar as ideias em ordem. exatamente, de E poder para colocar. colocar a ideia em ordem, desculpa, mas e para colocar essas ideias em ordem, tem justamente essa questão dessas operações de pensamento que você ia destacar. O que são essas operações de pensamento, Ivana? Explica para gente. Então, até assim, eu fui até mesmo estudando, né, sobre isso, sobre o processo né, qual é o processo pelo qual o aluno passa para desenvolver um pensamento, né, Maria? E a questão da produção textual, ela não é simples, Hum? né? Muitas vezes, quando ao longo né, da minha trajetória, falava assim, só pede para fazer um textinho lá. Fazer um textinho lá não é simples, né? Para o aluno fazer um texto, um bom texto, é complexo, né? Ele tem que planejar, ele tem que buscar aquilo que ele já sabe de ideias, seja de vocabulário, seja de contextualização daquela proposta com as vivências que ele já tem, seja no repertório que ele já tem construído e outros que ele possa ter. Então, ele tem todo um planejamento, né? Ele tem que organizar essas ideias, sequenciar para poder transformá-las num texto. Eu tenho muitas ideias, mas adianta eu ir escrevendo, mesmo como a fala também.
Se eu tenho muitas ideias, não adianta eu ir falando, sem fazer ali uma sequência lógica das coisas, né? E depois o aluno ele ainda tem que revisar, ele tem que olhar para a própria produção, Maria, né? E ver, nossa, isso dá certo, isso não dá, né? Então, é uma tarefa muito complexa. E as operações de pensamento é justamente o processo do qual, né, ele passa para poder conseguir obter o resultado a partir da proposta. Todo o processo, digamos assim, Maria, o processo mental, né? Então, o que ele pode fazer para poder produzir um texto? Olha, resumir. Concorda comigo que ele tem que pegar todas as ideias dele, né? Fazer uma classificação. Isso me serve para agora, isso vai ficar fora, né, da realidade do meu texto, né? Então ele tem que pegar todas essas ideias, né, separá-las e resumi-las, né? Colocar ali. Então, isso seriam algumas das operações de pensamento. Ele tem que interpretar a proposta e o contexto que a proposta está, né? O que essa proposta está me convidando a pensar? O que essa proposta está levantando de problemática para mim? Então, ele passa ali por um processo de interpretação, né? Ele tem que criticar, né? Muitas vezes, por isso que a gente tem que analisar as propostas, e esse é o nosso objetivo aqui, né, Maria? Fazer uma análise de algumas propostas, porque a gente tem que ver o espaço que o aluno vai ter que ter na proposta para que ele seja ele. Exato. Né? Porque se ele for o outro, né? Se ele for o que o professor quer, se ele for um modelo que for apresentado, ele não está falando dele, ele está, né, copiando o pensamento de outro, né? Aí ele tem que imaginar, isso eu acho fantástico, Maria. Em algumas propostas que eu vou falar aqui, que é mais assim, é mais uma partilha, né, de situações que eu já vivi enquanto professora. O quanto o aluno é bem envolvido na proposta, ele consegue se colocar no lugar de um personagem que não tem nada de característica com ele. E aí ele percebe que ali a produção, sabe a brincadeira de faz de conta, Maria? Eu sinto que meus alunos de quinto ano, em muitos momentos, eles sentem que eles estão brincando de faz de conta através da produção de texto. Porque enquanto eles... E isso, Maria, assim, nós estamos agora na realidade das aulas, nas aulas virtuais. Isso até nas aulas online, né? Isso até mesmo durante a aula online, eles vão falando, nossa, eu vou falar, ela vai falar, esse personagem aqui vai falar dessa forma, né? E vai colocando o sentimento, né? Então, ele tem que decidir, planejar. Tudo isso são as operações de pensamento. Claro, tem muitas outras ali elencadas, do qual, né, o pensamento do aluno passa para poder desenvolver o texto. Você acha que deu para... É isso mesmo, né? Deu. Olha, eu quero só fazer, porque enquanto você vai falando, eu também vou lendo aqui o que as pessoas estão falando. A Lia falou, realmente, isso é um processo muito complexo. Obrigada, viu, Lia, por você estar aqui e em outras que eu tenho observado você. É um processo muito complexo para a criança. E aí a Bruna Sordi e a Eliane falou assim, aí depois vem com aquela história e eu comecei a rir. Vem com aquela história de escrever a respeito das suas férias ou do final de semana. Foi isso que a gente conversou. Eu não sei se você vai contar agora ou depois a respeito da... Como foi? Vai contar agora? É a primeira proposta que eu vou falar. É a Bruna e a Eliane, né? Isso! Bruna e Eliane, eu também me incomodo com a proposta de me conte como foi o seu final de semana ou redação minhas férias. Eu também me incomodo. E aí nós vamos falar. Eu só queria, assim, para finalizar aí a gente para os exemplos, ô Maria, nós que, né, a gente vendo todo esse
processo de desenvolvimento, como que as crianças pensam, né? Como que elas organizam as ideias delas para poder evoluir no próprio pensamento, para poder resolver um desafio que lhe foi proposto, um desafio cognitivo, né? Então a gente se preocupa bastante a maneira como ele está pensando, né, Maria? Então, como que esse aluno está pensando sobre o mundo, como que esse aluno está, né, representando as coisas que ele sabe. E eu falo que a produção de texto, ela é uma forma da criança representar o mundo. A maneira como ela entende o mundo, certo? Da mesma forma que o desenho, né? Da mesma forma que a linguagem oral. E assim, eu consigo perceber, Maria, bastante os meus alunos através da produção de texto. Consigo perceber até mesmo os sentimentos dele. Consigo perceber se ele está lendo ou não por conta do repertório que ele está. Então, assim, o quanto é importante a gente propor realmente, né, de uma maneira convidativa, envolvente, criativa, porque isso é muito importante no processo de desenvolvimento, que ele vai mostrar como que ele está entendendo o mundo através da escrita dele, né? E eu queria, assim, até falar, vez ou outra, tem aluno que fala, né? Acho que produção de texto, só que ele já se engaja muito mais dentro da produção, a partir do momento que a gente está se preocupando com as propostas e como que elas estão chegando nos alunos. Aí nós vamos falar da de férias, né, Maria? E deixa eu só falar, a Thelma Golfeto está comentando que a filha dela está fazendo agora mesmo uma produção de texto. E começou a pular na cozinha e me disse que assim ela consegue imaginar como seu personagem vai bagunçar a cena da cozinheira de sua história. Assim, olha que legal. É bem genuíno de uma criança, né? Nossa, muito bacana, muito legal. É isso mesmo. E assim, ela está em casa hoje, certo? Mas e na escola? Quando a gente, né? Ela não pode ter o espaço dela? Pode, ela deve ter esse espaço também, onde ela vai olhar para algum lugar, imaginar. Isso é importante, né? Então, muito legal. Bom, Bruna e Eliane, né, que falaram. Isso. Por favor. Isso. Bom, então assim, pensando nessa, né, nessa importância da produção de texto, não importância não para os resultados, para o desenvolvimento escolar, mas para o desenvolvimento do pensamento, certo? Então, se faz muito importante. Então, né, produzir um texto não é simples. Então, ele é complexo, né? Então, ele precisa ser bem pensado, ele não pode ser jogado, né? A não ser que, tipo assim, vamos fazer uma produção hoje, mas depois de uma vivência que a gente teve tão significativa enquanto turma, enquanto pessoa, que isso vai fluir muito bem. Aí sim, vamos fazer essa produção. E uma das propostas que me incomodava, toda vez que a gente voltava, né, já me incomodava enquanto aluna, Maria. Dava vontade de pegar a mesma redação de um ano para o outro. Era tal da redação Minhas Férias, né? E muito comum, né? E que muitas vezes o professor pensa que, tá bom, eu dando assim o tema pro aluno, Minhas Férias, ele vai ser livre para criar o que ele quiser, né? E não é assim, né? E eu já percebia isso enquanto aluna, né? Depois, enquanto professora, eu falei, gente, eu gostaria de mudar isso. Eu acho assim, eles precisam de um espaço para falar, né? Para falar sobre eles, como foram os sentimentos. Só que a redação de temas Minhas Férias já não está cativando mais do mesmo jeito que não me cativava. Aí, Maria, eu até peguei assim umas propostas que a gente vê por aí, que a gente pega muitas vezes, né, como inspiração, como modelo, né?
e coloca, né, tema minhas férias, como foram as minhas férias e escreva, né. Eu, até incomodada com isso, eu peguei e falei, não, eu quero fazer diferente. Produção textual, ela é a representação, né, das ideias através da escrita. Não precisa ser num formato, num gênero de relato, né? Eu posso ter outro gênero. E eu pensei no gênero entrevista, né? Aí como que eu peguei, falei, né, num momento eu peguei e falei para os meus alunos, vocês foram ao cinema nas férias, né? Isso aconteceu nas aulas presenciais, mas aconteceu também online, mas com outro, né, com outro processo de abordagem aos alunos, né? Vocês foram ao cinema, então vocês viram que lançou esse filme. Ah, vocês gostaram daquele personagem? Olha só, eu trouxe uma entrevista sobre ele. Vamos ler, que é super bacana, né? Então você vai. Eu lembro que quando eu fiz essa proposta aqui, foi sobre o filme Aladdin, que a maioria deles tinha assistido. E a personagem Jasmine, muito, bem vista ali, foi muito bem propagada, né? Eu trouxe e a gente explorou e eles ficaram muito assim, se envolveram, né, no filme. Ah, eu assisti, nossa, realmente foi isso. Aí eu peguei e propus para eles, falei, olha só, ela foi entrevistada, vocês já foram entrevistados? Vocês já foram entrevistadores? E se vocês se lançassem a fazer uma entrevista e a responder uma entrevista sobre as férias? Então, olha só, faça boas perguntas. O que você gostaria de saber daquele seu amigo que passou as férias, que falou que viajou, falou que ficou em casa, ou falou que cozinhou, ou falou que fez isso com a família? Então, elabore as suas perguntas, né, para ele, e aí você também vai responder as perguntas dele. Maria, desde então, desde que eu convido os alunos a fazer essa proposta, sabe, eu sinto bem diferente o envolvimento deles, principalmente agora, quando a gente voltou das férias depois, né, depois de um tempo, agora, como eles ficaram falantes um com o outro, se interagiram, saíram, sabe, daquele formatinho e fizeram perguntas muito, né, que envolvesse ali o colega a falar sobre aquilo que ele tinha vivido e também responderam coisas bacanas e coisas que não foram tão legais durante o período de férias. E aí, depois disso, uma apresentação, uma socialização, e aí eles falando de uma maneira leve, e a produção de texto foi feita, sabe? Então, para mim, foi uma proposta que envolveu, né? Que cativou eles e que também provocou e promoveu o desenvolvimento afetivo, a interação social e tudo mais. Como que eu fiz online agora, Maria? Eu abri um link para cada dupla. E aí eles ficaram conversando. Ó, então vocês vão ter lá 30 minutinhos para ir desenvolvendo, 40 minutinhos para poder ir desenvolvendo a entrevista de férias com seu colega. E depois você vai voltar, né, para onde a gente está com todo o grupo, e aí eles estavam morrendo de saudade um do outro, morrendo de vontade de conversar com o colega, de colocar o papo em dia. Então, assim, eu senti o quanto eles conseguiram desenvolver a escrita, as ideias, o processo de retomada mental através dessa simples, né? Eu falo simples, Maria, porque faz parte do cotidiano, sabe? Certo, tá, já veio com a justificativa. É simples porque faz parte do cotidiano. Mas vamos pensar assim: se você vai elaborar uma proposta para os seus alunos, a simplicidade cai bem. No entanto, o que é ser simples? Ser simples é eu saber onde eu quero chegar. Eu quero que o meu aluno desenvolva outras ideias, que ele não fique limitado somente às suas experiências, que ele aprenda a ouvir o outro, que ele consiga expressar oralmente aquilo que ele está
pensando ou sentindo ou que já aconteceu com ele. Eu fico imaginando uma criança muito tímida ou uma muito falante, que uma tem que se conter para ouvir e a outra tem que falar e ela não se sente à vontade. Então, essas habilidades simples que você está comentando, na verdade, elas não são tão simples assim, não é? Mas, quando o professor começa a estar preocupado com o desenvolvimento de outras estratégias e observar uma situação como essa que a gente está colocando para trocar com todos vocês que estão nos assistindo, começa a abrir possibilidade. Para mim isso daí se chama troca de experiência. Você que está aí do outro lado pode falar assim, caramba, eu podia ter feito isso com outra coisa que vocês já imaginaram. Eu acho que eu posso melhorar essa proposta de outra maneira. Essa é a rede colaborativa que a gente espera organizar junto com vocês. Por isso, o simples não é simples, porque ele requer que o outro assuma essa proposta. Sim. É a motivação que você teve que articular para que essas crianças conseguissem entrar na vibe, como eles dizem, né? E se mobilizar um pensamento. Eu achei fantástico. Então, no retorno às aulas, as crianças fizeram uma redação sobre como foram minhas férias, não é verdade? Pois é. E Maria, você falando, é justamente assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção e me chama a atenção nessa proposta é justamente essa troca de experiências entre eles, né? E o quanto, assim, eles se enriquecem com isso, né? No repertório de todas as coisas, sabe? De ideias, Maria, de vivências, né? No repertório linguístico, porque acabam aprendendo um com o outro. Né? Então, consigo observar muito bem quando, né, nesse tipo de proposta, que eu falo que para mim são propostas que envolvam afetivamente os alunos. Né? Não fez parte de um projeto, né? Não fez parte de uma pesquisa grandiosa, mas uma proposta que envolveu-os de um formato diferente, e para mim é diferente do que a redação Minhas Férias. É isso mesmo. Olha, o José Mário Regis Silva, ele tem feito várias colaborações aqui, comentários, né, sobre a questão da produção do texto, mas tem uma aqui que ele colocou que ele se recorda e chamou muita atenção quando um aluno escreveu o seguinte: em relação ao tema, né, de férias, escreva a respeito da viagem que você fez. Eu nunca viajei na vida. Então, a gente pressupõe que as férias do outro, é bom até para a gente fazer uma análise em relação a si próprio, as férias do outro sempre é melhor do que a minha, mas na verdade, como se sente? Gente, olha que simplicidade de frase, mas que dureza de realidade. Como será que sente uma criança que nunca viajou na vida? Porque a gente se sente na obrigação de descrever a realidade e não necessariamente de utilizar a imaginação para criar uma realidade. Que é esse um dos aspectos primordiais da produção de texto. Você criar uma realidade. E a gente acaba embolando o meio de campo, né? Por exemplo. E olha só como se torna limitado isso, né? Como foram suas viagens de férias? Poxa, eu não viajei, né? Nunca viajava, era criança. Exatamente, nem sempre dá pra... Exatamente, nem sempre, muitas vezes não dá, né? Então, realmente, então não há, né? O que você fez na proposta e na abordagem, até coloca lá coisas que você planejou e às vezes não conseguiu fazer. Sabe, Maria, eu sempre penso em mim para poder fazer as minhas propostas, né? Então, coisas que às vezes você quis fazer, mas não foi possível agora. E assim,
como é importante isso, realmente, porque senão a gente acaba realmente limitando, né? Limitando bastante o pensamento, o desenvolvimento. E isso, Maria, para mim, é o que mais acaba desmotivando, então, né? Para que ele vai né, se esforçar em desenvolver um texto do qual ele não tem vivência para isso, não teve vivência para isso, não tem repertório para isso, né? Difícil, né? Pois Difícil é. tirar o coelho da cartola aí, né? Fica muito complicado. Aí eu... Pode falar. Não, pode falar, depois eu falo, não é nada. Aí, assim, vou apresentando as propostas. Maria, você vai me ajudando aqui, vai vendo aí o que o pessoal está falando. Então, a gente vai, né, falar de algumas propostas, né? Algumas propostas... Viu, Ivana, se você tem uma proposta boa e quer dividir com a gente, manda pra gente no direct. Sabe por quê? Eu vou falar, às vezes, isso que a gente faz, conversar a respeito de uma proposta e procurar sentido nela, ajuda a nossa prática. Quando a Ivana comenta a respeito dessas operações de pensamento, que são classificar, analisar, comparar, observar, desenhar, criticar, são vários. A gente vai observando o que você pode proporcionar, ou faz a gente pode fazer também algum comentário para abrir os horizontes, ou mesmo para a gente aprender. Por que não, né, Ivana? A gente aprende um com o outro e transforma a realidade. Tá? Desculpa, eu só achei interessante, porque eu acredito que muitas pessoas que estão aqui, elas têm boas propostas, né? Que, de repente, não acham que são boas propostas. Manda pra gente, eu acho que vai ser super legal. Né? Como Sim. você desenvolveu? E aí a gente lê e dá uma devolutiva, tá bom? Porque, assim, até analisando as propostas, né, das quais eu vejo que, né, foram propostas que foram, né, foram nesse sentido de motivar o aluno a escrever, são propostas, Maria, comum, muitas vezes, do cotidiano escolar, mas a apresentação e a contextualização que acaba sendo muito diferente, né? Vou falar de uma agora, por exemplo, né? Nós temos um projeto só para o pessoal entender o que eu vou apresentar, né? E aí, muitas vezes, os professores aí vão falar assim, nossa, eu consigo, né, dentro da minha realidade, fazer dessa forma. Então, os alunos, eles passam por um projeto de arrecadação de fundos para pagar a própria viagem. Estou falando dos meus alunos no final do ano, né? E aí, é um trabalho próprio dos alunos, né, juntamente com a nossa organização. A única coisa que a família ajuda é na doação de doces para que possam ser vendidos, né? Isso dentro da realidade escolar normal, né, que a gente tem. E então, os alunos, né, se envolvem bastante nesse projeto, né? Estou falando de projetos em si, né? Uma das propostas, né, para que nesse projeto, para que acontecesse, para que a gente, né, comunicasse às famílias, e aí é muito interessante isso, Maria. O texto escrito pelo aluno, ele tem que comunicar algo, e esse algo a alguém, né? Então, as propostas de produção de texto e as produções de texto, elas não podem ser jogadas por aí. Aí, mais uma vez, não existe o produzir por produzir, né? É a produção dentro de um significado muito grande para o aluno, né? E aí, uma das propostas é que eles fizessem um informativo, né, para poder informar, então, a família sobre como seria essa doação, né, quais tipos de doces seriam, a importância disso, qual era a responsabilidade de cada um. Então, é um projeto do qual os alunos, né, como protagonistas, bem envolvidos. Esse é o contexto dessa proposta que eu vou colocar. Maria, esse daqui foi produzido pela minha turma no passado. Eu vou tentar mostrar aqui, pessoal. Então, eles fizeram um informativo sobre os doces da cantina deles. Vou tentar... um folder! Foi um folder! Exatamente. Maria, tá vendo aqui os textos que eles produziram? Eu vou dar uma olhadinha, ó.
Sabe como que esse folder foi produzido? Por 24 alunos, divididos em 6 grupos, certo? Então, Certo. 6 grupos de cada aluno, eles dividiram o que cada grupo ia organizar de ideias para escrever um pequeno texto, porque tinha que ser um texto objetivo, um texto claro, né, um texto que trouxesse as principais informações para a família, né? E Maria, eu fiquei assim encantada com essa organização e com essa produção dos alunos, onde, olha lá, eles colocaram os tipos de doce. Então, um grupo se reuniu para falar dos tipos de doces, né? Que eles tinham que informar a família para ser. O outro para falar da importância do compromisso da família aqui no meio. O outro, qual que era a responsabilidade do próprio aluno. Aí você vê, ó, tem desenhos. Tenho. Exatamente. Desenho, Que eles colocam, todinho feito por eles, né? olha só. E sabe o que me chamou a atenção, muita atenção nisso, Maria? Ó, então, um texto produzido, né, em grupos, em pequenos grupos, por 24 alunos. Maria, a única correção, assim, a única observação que eu precisei fazer sobre a produção foi uma palavra que estava faltando acento. E isso, Maria, quando as crianças estão desenvolvendo a escrita, né, a gente tem que sempre pedir com que eles observem, né, algumas regras e tudo mais. Né, os professores que estão aí, acho que vão concordar comigo. É difícil não precisar fazer nenhuma observação sobre alguma regra gramatical e tudo mais. Isso me chamou porque é um texto, e assim, de clareza de ideias, eu não precisei alterar nada, né? Então, é uma proposta que eu falo também, traz comigo, né, trago aqui dentro, né? Por quê? Porque fez tanto sentido, eles se envolveram tanto e eles sabiam quanto isso era importante para poder comunicar sobre o projeto deles, né? Que até mesmo os erros ortográficos foram esquecidos, viu, Maria? Eu falo desse jeito. Até mesmo as confusões ortográficas foram assim, de tanto que eu percebo que eles se envolveram para poder produzir isso. E depois isso foi levado para as famílias, né? E eles mostraram para as outras pessoas. Então, o quanto é importante esse envolvimento deles, né? Dentro de uma proposta e de uma proposta significativa, uma proposta que comunique a ideia deles, né? E se comunica para alguém, né? Exatamente. Então, aí eu queria responder e comentar 2 comentários aí. Um do José Mário, que ele fala como é que eu até anotei, como que o aluno pode produzir um texto com elementos se ele não tem propriedade para isso, né? E aí a Ivana começa com esse exemplo, que os elementos, eles passam a ter significado quando o aluno está vivenciando a situação. E a gente não pode esquecer que essas crianças têm 9, 10 anos, e por terem essa idade, existe a dificuldade de estar sempre imaginando coisas além, não além da sua capacidade, mas coisas que elas em si não vivenciaram. Vivenciaram no concreto, ou seja, elas ainda, em função do tipo de característica do pensamento que ela está, quanto mais concretas forem algumas propostas de produção de texto, e muito vai colaborar com o desenvolvimento da escrita dela. Sim, vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas precisa ser sempre? Não, nada precisa ser sempre, mas esse tipo de oportunidade desenvolve outras competências, porque o próximo texto que ela for dar, ela fala, gente, olha, da outra vez vocês fizeram um folder, nesse folder vocês conseguiram elaborar a capa, dividir o trabalho em equipe, coordenar as ideias,
comunicar a ideia. Então, olha quantos elementos nós estamos trabalhando da comunicação, né? Porque não é só a produção escrita, é a produção da ideia. E tudo isso é num conjunto, né? Quanto tempo esse projeto demorou? Aí eu não sei, é uma pergunta, eu não sei se é em relação ao projeto da cantina que ela desenvolve, que demora o ano inteiro, ou o projeto de elaboração desse folder para as crianças sensibilizarem as famílias em relação à doação dos doces. Né? Quanto tempo demorou para fazer o folder? Se for o folder, foram 2 períodos, de 2 períodos de 2 dias de aula. Já estava pronto, né? Não o tempo todo, né? Então, 2 momentos de 2 dias de aula. Umas 8 aulas, aproximadamente. 8 aulas, 6 aulas. Pelo menos, 2 aulas num dia, 2 aulas no outro. Exatamente. Tá, né? 4 horas, no máximo. O projeto, exatamente, o projeto, Maria, é para explicar a situação significativa de comunicação de ideias, né? Então, e realmente, como você diz, a escola ela tem que proporcionar também esse repertório, né? Para que as crianças tenham e desenvolvam as ideias delas, né? Então, tem que apresentar, sim, né? Vivências, tem que apresentar leituras, né? Tem que apresentar histórias que sejam, né? Histórias que envolvam eles também. Tem né, outros exemplos aqui que vão mostrando bastante isso, né? Acho que eu já vou até falar, Maria, de um dos exemplos que também me... Travou? Tá tudo bem? Não, que te mobilizou. Ah, então tá bom. Eu vou falar de uns exemplos que te mobilizou. E eu já pensei no exemplo. Você pensou? Não, pensei. Não, pode entendi. mostrar. Então, assim, porque eu vejo que a escola, ela tem que realmente, então, né, proporcionar esse repertório linguístico, repertório imaginário, né, repertório de vivências, repertório de ideias. A escola é esse espaço, né, se a gente for esperar, né, a criança, ela já traz muitas vivências, né, a criança, ela já traz conhecimento de mundo do mundo dela, só que a escola, justamente, ela precisa, né, desafiar, né, colocar outras propostas, colocar outras coisas. E aí eu falo que, assim, às vezes, umas propostas vão atingir um aluno num período, viu, Maria? Outras propostas vão atingir em outro, né? Mas a oportunidade... né? Não só oportunidade, o proporcionamento deve estar ali. Eu vou dar um exemplo, né? A gente vem trabalhando bastante o gênero carta pessoal. Não assim propositalmente, é porque vez ou outra é esse gênero que vai se encaixar ali em alguma proposta que a gente tá, né? E aí já tivemos, por exemplo, dentro desse gênero da carta textual, proposta de desabafar o que você está sentindo nessa época de isolamento, né? Então, isso atingiu bastante alunos, mas teve também um que foi especialmente atingido em outra proposta que né? A gente faz a leitura, por exemplo, isso serve como ideia para repertório. A gente faz a leitura de uma obra literária. No caso, os meus alunos, nós lemos Dom Quixote, né? Durante um semestre. Não foi só uma leitura, eu falo que foi um processo que a gente ficou ali vivendo a obra, a gente parou, nós fizemos vários trabalhos de interpretação, né? E de produção de texto dentro da obra também. Num dado momento, né? O personagem Dom Quixote, Maria, ele manda uma carta lá para a amada dele, né, a Dulcinea do Toboso, exatamente, né, para a amada imaginária, né, dele. E ele manda uma carta toda apaixonante, né, para Dulcinea. Aí eu li nessa carta com os alunos, a gente leu umas 2 vezes, a gente leu durante a leitura, depois a gente voltou,
né? E ele todo dramático nessa carta. E eu e os alunos, a gente percebendo, né? Os alunos falam, nossa, que drama, né? Nossa, como que o Dom Quixote faz tudo isso, né? E outro já pega e fala, claro, mas ele é louco, né? Não se pode levar em consideração. Coitado. E eu falo assim, gente, imagina a Dulcineia quando recebeu essa carta. Aí eles assim, nossa, deve ter ficado bravo. O outro, acho que ela gostou, né? Acho que foi bom, porque saber que alguém gosta de você é bom. O outro já falou assim, nossa, eu acho que ela ficou tão assustada que pode ser que ela foi até para Maria da Penha, olha, desse jeito, e traz o repertório deles. Eu falo que isso é o repertório deles, né? A Maria da Penha, a lei, A lei Maria da Penha, tipo assim, de distanciamento, não quer que ele fique perto porque nem o conhece. Mas assim, Maria, todas essas ideias apresentadas para os alunos me mostram o quê? O quanto eles estão se envolvendo com a proposta, certo? Eles estão se envolvendo com o que é apresentado. Quando eles falam assim, ela ficou triste, ela ficou brava, ela ficou feliz, ela ficou apaixonada, né? Então eles estão se envolvendo. Então escolha. Aí eu falei para eles, escolha um sentimento para a Dulcineia ter. E agora você vai se colocar no lugar da Dulcineia. Leia essa carta de novo, como se você fosse a Dulcineia. Maria, eu confesso que eu falei assim, às vezes alguns alunos, às vezes alguns vão falar assim, nossa, como que eu vou me colocar? Pois eu digo para você, aparentemente não tive dificuldade com que eles se imaginassem como Dulcineia. Então, olha, nem os meninos. Aliás, eles, sabe, assim, expuseram muitos pensamentos sendo a Dulcineia. Não, vou falar isso dessa forma para ele, como que ele fala, né, dessa maneira dramática para uma pessoa que ele nem conhece, né? Então vou responder à altura, né? E aí coloquei isso. Tem uma carta aqui que eu acho que vale a pena ler, Maria, né? Que é a carta da resposta de Dulcineia. Você vai ler essa carta, mas só que quando você comentou e falou da Lei da Maria da Penha, que eles comentaram, né? E mais ainda, que os meninos conseguiram se colocar no lugar da Dulcineia, sabe o que me veio à cabeça? O povo, gente, não sei se tem pesquisa, mas sabe, é uma ideia que o povo briga porque vai ficar ensinando para a criança questões de gênero. Não acho que a questão de gênero tem que ensinar. Respeito. Então, quando eu pego uma literatura clássica como essa, um dos maiores livros da história ocidental, e o aluno consegue se colocar no lugar da personagem que é feminina, para pensar como, você vai falar para mim que você não está ensinando essa... Ensinando não, você não está discutindo com ele o que vai na cabeça de uma mulher, o que pode afetar o comportamento de uma mulher. Fantástico, eu falei de sexo, eu falei de alguma coisa aí. Não. Só fica observação para todos vocês. Nossa, muito legal, Maria. E assim, eu pensei na operação de pensamento imaginar, do qual a gente precisa, né, propor às nossas crianças, né? Se imagine como isso, como aquilo. E aí, né, nessa carta aqui que eu trouxe como exemplo, que foi uma das respostas, olha o envolvimento, né? Primeiro, uns perceberam, Maria, que a carta que o Dom Quixote tinha escrito estava faltando elementos da estrutura do gênero. Aí, na carta deles, olha isso, eu vou falar para o Dom Quixote, né, como Dulcineia, eu vou falar que ele tem que aprender a escrever uma carta. Então, reconheceram elementos faltantes, né, do gênero que é apresentado, que tem uma estrutura. E, assim, tudo isso... faz parte do processo da aprendizagem que o aluno está demonstrando para mim. Então, olha só, né, a carta devolvida, né, da menina que se imaginou Dulcineia, né, do aluno que se imaginou Dulcineia, né, colocou Toboso, que era, olha a coerência, né, interpretou o que ela vivia e eu tinha que colocar, então, a cidade, né, a data
né? Uma data que corresponde a uma data passada, porque ela sabia, né? Interpretou também que não poderia ser uma data atual, já que a obra não é atual, certo? Então, olha só, a data é dia 10/7/1820, né? Pode não ser 1820, Maria, mas para ela corresponde, não é agora, né? Não foi, exatamente. Aí eu falo assim, gente, dela pensar isso, né? Então, olá, cavaleiro desconhecido. Linda carta, mas nem me chamo Dulcineia, e sim Carla, né? Então, se colocando, olha. Nem sei por que estou me explicando a você, mas fiquei tocada com a sinceridade da sua carta. Estou feliz, pois nunca fui amada. Olha só, então colocando o sentimento ali, né? Gostaria de saber se algum dia poderíamos nos ver, mas não precisa se matar ou brigar para isso. O destino, Maria, olha essa frase de repertório dela, né? E aí a gente vê, mas olha, o destino é uma dádiva, não sabemos o que virá pela frente, então tenha calma e aproveite a vida. Olha isso que essa criança já tinha, né? Pode ser uma frase da qual, né? Do repertório de vida dela, ou que do repertório que a escola proporcionou, mas olha o quanto ela conseguiu se tornar coerente através da imaginando ser um personagem. Eu achei fantástico. Aí tá lá um querido abraço de sua fiel amiga, Carla. Chega, eu não quero nada com você. Eu quero ser sua amiga. Então, assim, gente, conseguimos perceber essa aluna envolvida nessa proposta? Né? Coraçãozinho de resposta para a Ivana. Lógico que sim. E é isso, né, que nessa discussão, Maria, tá passando já? Faltam 2 minutos. Meu Deus do céu! É essa proposta, né, até mesmo desse diálogo que a gente está tendo, dessa conversa, né, do quanto é importante os alunos estarem motivados, né, dentro de um contexto da vivência escolar, para que essas produções, né, para que o pensamento dele, a imaginação dele, né, a organização das ideias dele flua não, né? Vá se desenvolvendo através da escrita, porque a gente sabe que isso, né, voltando lá, é um processo mental complexo, né, complexo, cheio de detalhes, do qual, né, na escola ele precisa se sentir motivado a passar, né? Exatamente. Olha, gente, infelizmente acabou. Ainda bem que temos 2 encontros. Pois é, mais um encontro para a gente poder terminar esses exemplos e esses comentários a respeito da produção de texto. Vejam, não é nada técnico, né? Mas é algo de vivência que a gente pode comentar e explorar para que a gente melhore a nossa prática, evidentemente. Ivana, muito obrigada. Eu que agradeço, estamos aqui. Terça-feira a gente está aqui às 8 horas para poder novamente dar continuidade a esses exemplos deliciosos. Eu espero que tenha contribuído, então, Maria. Divulga aí o nosso curso, porque está valendo a pena, vocês não acham? Um beijo e manda as propostas de vocês para a gente conversar, tá bom? Um beijo bem grande, Ivana. Obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Mãe.